Nessa aula, nós vamos estudar estudo das preposições, introdução às preposições no grego. O que é preposição? Preposição é uma palavra que auxilia o substantivo a expressar o seu caso ou a sua função na oração. Então, preste bastante atenção. O que é uma preposição? É uma palavra que tem a função de auxiliar o substantivo. Para quê? Para que este possa expressar o seu caso, no caso, se tiver no acusativo, genitivo, dativo, nominativo, vocativo, etc. Ou a sua função na oração. Então, você já estudou os casos, então você sabe o que significa cada caso, ok? Por isso que a aula dos casos é de suma relevância. Caso você não tenha entendido o estudo dos casos, te aconselho a estudar, porque nas preposições nós veremos a questão dos casos. É chamada de preposição, porque geralmente é posicionada na frente do substantivo, ao qual auxilia expressar sua função. Então, só é chamado de preposição porque ela é colocada numa preposição, ou seja, antes do substantivo. E para que fique bem didático, apoteótico, holofótico, o que eu acabei de falar, eu tenho aqui um exemplo de um texto que está em Marcos, capítulo 1, versículo 29, que vai dizer assim: Ectes sinagogues exceltontes, elton esten oikia simonos kai Andreu. Mais uma vez, para que você possa entender. Ectes sinagogues exceltontes elton esten oikian simonos kai Andreu, que vai significar: saindo da sinagoga, foram para a casa de Simão e André. Isso aqui vai estar no texto de Marcos, capítulo 1, versículo 29. E para que fique bem didático, você possa entender o que eu estou falando, observa aqui, ó. Ek é uma preposição, significa fora de, a ideia de sair de um lugar para outro. É uma preposição transitiva, tá bom? Que ela transita. Tes, que é o artigo definido feminino, né? E sinagogues, que é o substantivo, no caso, sinagoga. Então, saindo da sinagoga, aí temos aqui exceltontes ou exceltontes. Então, observe que saíram, né? Que quer dizer eles saíram. Aí, elton, o verbo vir, saíram e vieram, né? Aí temos aqui outra preposição, eis, para dentro, en oikian, da casa, Simonos, que é Simão, kai, que é a preposição e Andreu, ou seja, eles vieram e entraram na casa de Simão e André. Como você pode ver aqui, saindo da sinagoga, foram para a casa de Simão e André. Marcos, capítulo 1, versículo 29. Então, qual o intuito dessa leitura aqui? Aqui a preposição ek, né? Está na frente do substantivo, como você pode ver. Mais uma vez, outra preposição aqui, ó, que está na frente do substantivo oikian, que está no caso acusativo. Então, observe, oikian, né? Na casa, ou seja, está acusando, eles entraram na casa de quem? De Simão e André. É essa aqui que é a ideia. Então é isso que eu quero mostrar para você, tá bom? Então foi basicamente isso aqui para que você possa entender. Então perceba que é uma aula de suma relevância. Perceba que exatamente aqui, oikian, tá no caso acusativo. Por que eu sei disso? Porque, ó a terminação an. Essa terminação aqui indica um caso acusativo. O acusativo é o caso do objeto direto. Na onde foi que eles entraram? Eles foram para a casa de Simão e André. Então veja que é uma acusação direta. Estou sendo bem objetivo. Essa aqui que é a ideia. E como você pode prestar atenção aqui, ó, temos aqui a sinagoga e aqui nós temos a casa de Simão e André. Então o que é que está acontecendo? Eles saíram da sinagoga para a casa de Simão e André. Então quando ele sai fora de, que é a preposição ek. A preposição ek quer dizer fora de. É uma preposição transitiva. Estou saindo de um lugar para outro. Qual os lugares que eles foram? Para a casa de Simão
e André. E essa preposição aqui, eis, quer dizer o quê? Quer dizer exatamente dentro de. Então, qual é a ideia? Eles saíram de dentro da sinagoga e entraram na casa de Simão e André. Então, ó, uma preposição sai e outra entra. Então, essa é a ideia. As preposições ek e eis indicam, respectivamente, que eles saíram de dentro da sinagoga para dentro da casa. Então, olha que interessante. Então, por isso que é importante estudar os casos, por isso que é importante você entender todo o contexto de todas as aulas, porque é de suma relevância, tá bom? Muito importante mesmo. E quero aqui enfatizar que o meu curso, ele é uma escadinha. Como assim? Você vai saindo do modo de alfabetização, vai entrando no modo médio, depois, quando menos percebe, você está no avançado. Nós já estudamos os casos, estudamos o artigo, você sabe que o artigo se declina. Agora estamos estudando as preposições. E depois vamos estudar as conjunções. E depois vamos seguindo pronomes e assim sucessivamente, até chegarmos substantivos, adjetivos, etc. Tá bom? E, finalmente, os verbos, que todo estudante de grego quer chegar nos verbos, tá bom? Então, é só você se dedicar que você chega lá. Mesmo que uma preposição sirva para esclarecer o caso, não é ela quem governa o caso. Muito pelo contrário. Na língua grega, é o caso que determina o significado de uma preposição. Então, percebe que eu acabei de falar que o estudo dos casos é de suma relevância? Então, observe, a preposição ela não vai reger o caso, ela não vai dominar, ou seja, não governa o caso. Pelo contrário, é o caso que determina o significado de uma preposição. Ou seja, isto significa que uma preposição pode ter um determinado significado quando usado com um certo caso, e significado diferente quando usado com outros casos. Então, uma preposição usada com um caso vai ter um significado e com outros casos pode ter outro significado. Ou seja, cada caso é um caso. O significado de uma preposição depende, então, do caso com o qual ela é usada. Ah, mas por que no caso dativo tem um significado, no acusativo tem outro, no genitivo tem outro, no nominativo tem outro, no vocativo tem outro, etc. Então, é isso que eu estou querendo te explicar. Cada caso é caso. Bom, esse detalhe pode ser observado no vocabulário da lição. Então, você verá isso aqui no vocabulário da lição, da gramática, noções do grego bíblico, página 102. Assim que você acessa a página, você já vê lá um vocabulário para que você possa aprender, ok? Preposições são invariáveis, ou seja, elas não variam. Contudo, as preposições terminadas em vogal, exceto peri e pró, perdem sua vogal final quando antecede uma palavra que começa com vogal. Bom, nada mais, nada menos, nós vamos falar aqui do apóstrofo. E o que é o apóstrofo? Então, tá percebendo que as aulas que eu venho emergindo são de suma relevância? Se você ignorar, por mais fáceis que sejam, você não pode ignorar. Ah, uma aula simples, uma aula fácil, a aula durou 8, 10 minutos, vou assistir não. Aí você vai ver aqui. Aí você vai sentir dificuldade aqui, não só aqui como lá na frente também. Então perceba que aqui nós vamos tratar aqui do apóstrofo. Eu preciso que você entenda essa regra aqui. Os exemplos depois você entende. Então preste atenção. As preposições terminadas em vogal, qualquer preposição que termine em vogal, exceto peri e pró. Ah, por quê? Porque é uma exceção. Elas vão perder sua vogal final quando outra palavra começar com vogal. Então, estamos tratando aqui do apóstrofo. Por exemplo, temos aqui, ó, apó mais adelfu, né? Apó, que é uma preposição, significa longe de, e adelfu, irmão de, porque está no caso genitivo. Como é que eu sei que está no caso genitivo? Por causa dessa terminação. Então, perceba exatamente essa terminação aqui, está me dizendo que esse caso é genitivo, que vai dar a ideia de irmão de. Irmão de João, irmão de Maria. A ideia de posse, tá bom? Aí o que é que a regra diz? Ó, apó, né? Não é pró e nem é peri. Então o que acontece? Essa vogal aqui, ômicron, vai se perder quando se juntar com a delfu. Por quê? Porque ela termina com vogal e a delfu começa com vogal, que é exatamente um alfa. Então o que é que vai acontecer? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Apadelfo. Apadelfo ou apiadelfo,
entendeu? Mas o correto mesmo é você pegar esse pi e juntar com esse alfa, né? Apá, apadelfo, apadelfo, tá bom? Porque nesse caso ficaria aqui, ó, apó, adelfu. A função do apóstrofo é exatamente fazer isso, é maneirar a leitura, né? Dar uma fluência na leitura. Porque aqui eu poderia pronunciar apó, adelfu, e eu excluindo esse ômicron, que é a vogal da preposição, eu posso pronunciar como apadelfo. Apadelfo vai ter o mesmo significado, né? Longe de, irmão de, etc. O apóstrofo indica a supressão da vogal final da preposição. Então, o que é o apóstrofo? É isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. É como se fosse essa vírgula aqui. Bom, eu não vou aqui falar sobre apóstrofo, porque eu dei uma aula bem didática, apoteótica e holofótica. Então, vai lá e assiste, tá bom? Então, espero que você tenha entendido isso aqui, que não é difícil. Até porque essa aula aí está disponível e você pode assistir quantas vezes você quiser, até porque a aula fica gravada. Diante de palavras iniciadas com vogal e aspiração forte, não só se perde a vogal final da preposição, mas também a consoante que, dessa maneira, fica no final, sofre alteração. Bom, vamos entender isso aqui. Diante de palavras que comecem, né, com a vogal e a aspiração forte. Ou seja, eu tenho a preposição e a próxima palavra está começando com uma vogal e aspiração forte. Já sabe que é aspiração áspera e branda, porque eu já te expliquei. Então, o que é que vai acontecer? Além de perder a vogal, como você já aprendeu, que eu acabei de explicar, não só vai perder a vogal, mas também vai haver uma troca da consoante final da preposição. O pi transforma-se em fi e o tal transforma-se em teta. E eu tenho aqui alguns exemplos e eu vou te explicar. Por isso que eu digo, se não entendeu essa aula, repete quantas vezes for necessária. Lembre-se que a repetição gera perfeição. A excelência não é um hábito, é aquilo que fazemos repetidas vezes. Então preste atenção, apó mais ruiu, né? Apó, ruiu, essa é a pronúncia. Então o que é que vai acontecer? A regra me diz que eu vou excluir essa vogal, aí vai ficar só o pi, como você pode ver aqui, ap, ap. Porém, ruiu tá com a aspiração áspera. Pode prestar atenção aqui, ó, que está sobre o iuta. E você sabe que quando se trata de ditongos, o acento sempre vai cair na segunda vogal. Então, nesse caso, além de ter essa mudança aqui, ó, eu excluí aqui, como você pode ver, o ômicron. Você percebe que ao invés de eu pronunciar apó, eu pronuncio ap, ap. Então, aqui eu pronuncio apruiu, apruiu. Mas a regra diz que como esse substantivo aqui está começando com uma aspiração forte e com vogal, então eu vou ter que trocar esse pi pelo fi. Eu não vou pronunciar ap, e sim af. Então como é que vai ficar? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Afruiu, afruiu, tá bom? Então eu não vou mais pronunciar aporruiu, nem apruiu, e sim afruiu. Literalmente é isso aqui, para que você possa entender. E temos aqui outro exemplo. Vamos ter aqui catarreltu, catarreltu. Então perceba que a regra aqui vai ser a mesma, ok? Vai perder o alfa. E como essa palavra aqui, reltu, está começando com vogal e com aspiração forte, o que acontece? Vai ficar dessa forma aqui, pela lógica, né? Você vê que eu tenho um apóstrofo aqui, tá bom? Tem um apóstrofo aqui, mas não tenho mais o alfa. Então ele se perdeu. Porém, como essa próxima palavra começa com vogal e com aspiração forte, esse tal vai ser trocado pelo teta. A pronúncia praticamente será a mesma, né? Catirreltu, né? Catirreltu. Só que aqui é um tal mais áspero, ó. Catirreltu, catirreltu. E aqui não, aqui vai ser mais catirreltu, catirreltu, né? Esse teta, ele é mais brando, né? Como na palavra em inglês thank you, né? Obrigado, thank you. Aqui não, aqui é mais forte, como tatu, ó, tatu. Então, catirreltu, vou pronunciar como catirreltu, catirreltu, cat.
Então esse teto aqui, ele é mais suave. Então literalmente é isso aqui, ok? Se uma preposição é repetida diante de substantivos em série, cada substantivo deve ser considerado separadamente. Se não há tal repetição, poderão ser considerados juntos. Então deixa eu te explicar isso aqui para que você possa entender. Preste atenção, ó. Se uma preposição ela é repetida diante do substantivo, ó, repetida diante do substantivo, o que vai acontecer? Cada substantivo vai ser tratado separadamente. Como assim? Eu vou te explicar. Temos aqui, ó, caien, oligo, caien, megalo. Então, observe mais uma vez, caien, oligo, caien, megalo, que vai significar por pouco ou por muito. Atos, capítulo 26, versículo 29. Aí, preste atenção aqui, ó, essa preposição está aqui. Então, preste atenção nessa preposição. Logo em seguida, nós temos o substantivo oligo, que é pouco, né? Significa pouco. Depois, temos a mesma preposição e na frente o substantivo megalo. Megalo, que significa muito ou grande, né? Essa aqui é a ideia. Então perceba que nós temos aqui uma preposição sendo repetida diante de substantivo. Então essa preposição, ó, tá valendo para essa e essa tá valendo para essa. Essa aqui é a ideia. Então o que é que vai acontecer aqui? Cada substantivo deve ser considerado separadamente. Como assim? Esse substantivo está com essa preposição e esse outro substantivo está com essa. Beleza, você entendeu isso aqui, tranquilo. Se não entendeu, você vai entender agora. Mas, né, se não há tal repetição, poderão ser considerados juntos. Como assim? Por exemplo, nós temos aqui, ó, em pneumaticaia leteia. Em pneumaticaia leteia. Ou seja, nós temos só uma preposição. Temos aqui essa preposição que está com esse substantivo e com esse substantivo. Então o que acontece? Esses dois substantivos, né, eles estão alienados a uma só preposição, que significa em espírito e verdade. Então uma só preposição está, né, com os dois substantivos. Entendeu? É basicamente isso aqui. Em espírito e verdade. Ó, em espírito e verdade. Então verdade e espírito está ligado com N, que é a preposição que significa aqui. N significa essa ideia aqui, né? Em. Então, basicamente é isso aqui, ok? Agora, se de repente essa preposição viesse aqui, ó, na frente de aletheia, aí significaria em espírito e em verdade. Mas, não. Esses dois substantivos estão com essa preposição aqui, como você pode entender. Então espero que você tenha entendido essa aula, que tenha ficado bem didática, e qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários ou me procurar no WhatsApp que eu te passo mais informações. Mas se não entendeu, assista essa aula 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, se for o caso. Lembre-se que a repetição gera perfeição, a excelência não é um hábito, é aquilo que fazemos repetidas vezes.